Sejam bem-vindos para mais um podcast da Consciência Cristã. Estamos aqui gravando diretamente do nosso evento, Consciência Cristã 2025. Eu sou Conhecendo Deus Verdadeiro. Esse podcast foi gravado nesse período e está sendo lançado aí para que você possa acompanhar os conteúdos que temos gerado na internet. Vamos falar sobre liderança, como garantir que a igreja forme seus líderes e assim haja uma perenidade da missão. Está no ar. Consciência Cristã Podcast. E para falar sobre isso aqui, nós estamos com o pastor José Bernardo, que tem estado conosco aqui, como nosso parceiro já há muitos anos. Pastor José Bernardo, seja bem-vindo. Obrigado, Lázaro. Uma alegria estar junto com você e também fazendo parte dessa grande obra de Deus que é a Consciência Cristã. Pastor, esses dias eu tenho pensado nessa palavra, perenidade, e tenho pensado no contexto da missão, né? Acredito que pode ser um pouco impactante o que eu vou dizer, mas eu me sinto assim, não por escolha minha. Muitos pastores têm sido o gargalo da igreja. Quando eu digo gargalo é porque quando a igreja ela não forma líderes, ela acaba limitando um pouco o seu campo de atuação. E na igreja que eu pastorei, eu tenho lutado exatamente para formar líderes, para que certa sobrecarga acabe saindo das minhas costas e, de fato, a gente venha cumprir a missão. Diante disso, o que o senhor pensa é uma realidade da igreja brasileira, essa falta de formação de líderes? E é essencial essa formação de líderes para a garantia da perenidade da missão? Sem dúvida nenhuma. Nós vimos trabalhando com essa questão de liderança, de sucessão, de continuidade da igreja desde que eu fundei a AME há 25 anos atrás. E nós nos defrontamos com alguns problemas para isso. Eu quero concordar com você, é de fato um problema. Você chamou de gargalo, realmente é ali um grande problema mesmo que a igreja enfrenta. E nós temos duas fortes razões para isso. De um lado, é a mentalidade do pastor, porque na maioria das grandes denominações não há um plano de carreira muito claro para o trabalho pastoral. O pastor tem, muitas vezes, medo de preparar sucessores, eles tomaram o seu lugar, ele perdeu o salário, ele não tem uma aposentadoria, não tem um plano. Em muitas denominações não há nenhuma estrutura para isso. Então o pastor não quer perder a posição dele, porque ele vai perder poder, ele vai perder o salário, ele vai perder a possibilidade de continuidade. Às vezes, em algumas denominações, o pastor ali titular de uma grande congregação, às vezes até tem um plano mas muitas vezes não tem um plano de aproveitamento, ou seja, se ele realmente passar a liderança, ainda que ele receba alguma coisa, ele vai ficar meio desprezado. A igreja não planeja uma utilidade para ele após a jubilação ou a aposentadoria. Em outras denominações, mas mesmo nessas denominações, os pastores de segundo escalão, que estão pastoreando congregações menores e tal, não têm esse mesmo plano. Então, muitas vezes eles são tirados à força e ficam ressentidos e provavelmente vão tentar formar uma igreja independente, como a gente vê constantemente, e aí isso é também um elemento da fragmentação da igreja. O segundo problema é a cultura do próprio crente, ou seja, o crente não é um receptor de qualquer esforço de liderança. Então, muitas vezes você faz um esforço para treinar líderes, para capacitar uma nova geração de líderes e preparar, e eles não têm essa aderência. Um exemplo, como a AME sempre estrategicamente trabalha priorizando crianças, adolescentes e jovens, você falar hoje de liderança para adolescentes e jovens ainda é extremamente difícil. Você diz, olha, vamos ter um treinamento de liderança para adolescentes e jovens. Parece que você falou Klingon, ou seja, alguma língua incapaz das pessoas entenderem. Ou seja, como é assim, liderança e adolescente, liderança e jovem, não é alguma coisa que combine, né? Então, muitas igrejas. Então, essa falta de aderência, você não consegue que
as ideias de liderança, se um pastor quer treinar líderes, não consegue que os membros sejam receptivos por várias razões. Sim. Uma questão cultural, nós podemos falar mais sobre isso, mas eu queria colocar esses dois aspectos que eu vejo aqui da minha cadeira, ou seja, nesses 25 anos trabalhando com esse tema de liderança. De um lado, não sei se eu diria cultura, mas são os medos, os receios, Sim. as inseguranças dos pastores no treinamento de líderes. Eu, por exemplo, durante meu ministério antes da AME, na igreja, como pastor titular, em coisa de 7, 8 anos, eu preparei 5 pastores, treinei e ordenei. Eu tinha uma mentalidade de ter uma sequência, um no primeiro ano da faculdade, outro no segundo, terceiro, quarto e outro fazendo estágio. Eu era, na faculdade da nossa denominação, o único pastor que dava o púlpito para os seminaristas. Os Sim. outros pastores não davam. Ou seja, meus seminaristas pregavam constantemente, ou seja, dirigiam cultos, porque eu queria preparar novos líderes. E são eles hoje que dirigem. Depois que a AME cresceu muito, eu não consegui pastorear a igreja e também dirigir a missão. Eu pedi à igreja para me reconhecer como missionário da igreja. Então, hoje, meus pastores são aqueles que eu ordenei Sim. durante o meu ministério pastoral. E tranquilo, sossegado, eles me amam muito, eu os amo bastante, sou uma espécie de deão para eles, ou seja, de decano, estou sempre aconselhando, mas também estou submisso a eles como meus pastores, ou seja, não vejo problema nenhum para isso. Principalmente que eu tenho utilidade, esse é o problema, né? Essa é a questão. Mas eu tive que preparar essa utilidade pós-pastorado, ou seja, Sim. eu sou útil, então isso faz com que eu não esteja ressentido de ter deixado a liderança da igreja. Então, do outro lado, a cultura dos crentes. Então, os crentes não têm uma mentalidade, principalmente com o crescimento da mentalidade consumista, eles vão à igreja para consumir alguma coisa, não para dar alguma coisa. E a liderança exige generosidade. Se você não está pronto para dar, você não vai ser um líder de maneira nenhuma. Então, a mentalidade consumista impede justamente que o crente possa receber qualquer tentativa que se faça de prepará-lo para a liderança. Qual seria, então, as dicas, os caminhos que as igrejas poderiam tomar para resolver vamos dizer, o senhor falou sobre 2 problemas, né? Quais seriam os caminhos, então, para resolver ambos os problemas? Do ponto de vista das inseguranças do pastor, e eu diria também, por exemplo, hoje nós temos uma crise vocacional, ninguém quer falar sobre isso. Sim. E mesmo um ou outro ministério que vai tomar alguma coisa sobre vocacionados vai ensinar vocação secular e não vocação ministerial. Exatamente, aquilo que a gente chama de pastores profissionalizados. Exatamente, né? Existe uma secularização cada vez maior. E aí você vê isso, o jovem diz, eu quero ajudar as pessoas, então vou estudar psicologia. Eu amo psicologia, só que se o seu pensamento não é vou estudar a Bíblia para poder ajudar as pessoas, você não é muito crente, você é um cristão secularizado. Exatamente. Você tem uma mentalidade secular. Você está pensando em ajudar pessoas fora de Cristo. Exatamente. Como se Cristo não fosse suficiente. Isso é um problema muito sério. Então, nós temos uma crise vocacional e ela está na esteira desse problema de sucessão, que é a falta de uma clareza. No mundo secular a gente diz plano de carreira. Você não tem clareza em muitas denominações. Poucas denominações, o seminarista tem a segurança de eu vou me dedicar ao ministério, então a denominação já estabeleceu um plano, eu vou para a escola da denominação, eu me preparo, a denominação vai apontar, um presbitério vai apontar para mim uma igreja onde eu vou servir como auxiliar, onde eu vou poder estagiar ou crescer no conhecimento. Depois a igreja vai apontar uma congregação que eu vou poder pastorear, e aí depois uma maior e tal. Existe uma clareza sobre isso.
pessoa já sabe, inclusive, qual vai ser o salário dela, de que benefícios ela pode ter dentro do ministério, qual é o plano de aposentadoria que ela tem. Isso está muito claro para ela. Eu não vou falar sobre os contras disso, né? Ou seja, porque isso pode criar uma acomodação se não for bem administrado. Mas o contrário, você não ter plano nenhum, está afastando os jovens, porque o jovem hoje quer se dedicar ao ministério, não sabe quando ele vai poder casar, ele não sabe quando ele vai poder criar uma família, sustentar uma família, quando ele vai poder alugar ou comprar uma casa. Ele não tem ideia sobre isso, porque não existe um plano para ele na maioria das igrejas. Não existe um plano claro de como isso vai fazer. Poderia numerar as denominações em escala, mas, infelizmente, as menores denominações são as que têm o melhor plano. Sim. E as maiores denominações não têm, muitas vezes, plano nenhum. Então, construir um plano. Se a denominação pode concluir um plano, pode organizar um planejamento não quero chamar planejamento de... Ainda que, ultimamente, eu venho usando a palavra carreira, nosso estande na Consciência Cristã está mostrando a jornada, a carreira ministerial, como o jovem pode começar na carreira ministerial, se organizar. Nós estamos fazendo isso, essa orientação vocacional para o ministério, e chamando de carreira porque o apóstolo Paulo chamava de carreira. Isso, exatamente. Muita gente quer dizer que não é carreira, né? Ele chamava de carreira. Exatamente. Só Então, não é carreira na perspectiva secular. Exatamente. Mas que cumprem etapas. Tem uma perspectiva. Tem um início, um meio e um fim. Bíblica, espiritual. Isso. E carreira é uma metáfora do esporte, que Exatamente. o apóstolo Paulo gostava. Ou seja, uma carreira, ela tem a saída, o desenvolvimento e a chegada. Tem a preparação, né? Tem o início. Exatamente. E também ele falou sobre isso. Você tem que se preparar para a carreira e tal. Então, ele é muito pródigo nisso. Eu gosto muito dessas referências. Em 1 Coríntios, por exemplo, ele fala a carreira, nossa tradução diz os que correm no estádio, né? Sim. Mas uma tradução literal deveria ser os que correm o estádio, porque estádio é o nome da corrida de 183 metros, que para nós hoje é 200 correm metros. A maratona. Não é maratona, porque a maratona são 40 quilômetros. Naquela época, eu não me lembro quantos quilômetros eram. Ele fala de uma corrida mais rápida, que exige velocidade, exige técnica, que é o sprint de 183 metros no Império Romano, em linha reta, e que para nós agora é a corrida de 200 metros, que começa em curva, com uma necessidade de alta técnica nos primeiros 50 metros. É preciso ter muita técnica e depois aí aumentar a velocidade e aí cruzar a linha de chegada. Ou seja, corram de tal maneira que vocês alcancem o prêmio. Então vamos falar de carreira. Tem que ter um plano de carreira, você tem que sair da linha de chegada com uma boa preparação, da linha de saída, uma boa preparação e com um plano claro de como você vai correr. Isso para mim foi muito importante. Quando eu iniciei o ministério, eu meio que caí, meio que de paraquedas, né, dentro da condição do ministério, mas recentemente eu terminei um mestrado e no mestrado de liderança. E no mestrado nós estudamos sobre plano de sucessão. Como o pastor elaborar um plano de sucessão. E foi na elaboração do plano de sucessão que eu comecei a perceber o quanto é importante você pensar no término da sua carreira mesmo. Você pensar em como você vai fazer. Eu até elaborei o meu plano e tal. É óbvio que esse plano, Deus é quem, né, vai fazer acontecer. Mas eu comecei a perceber que é de agora que eu preciso começar a pensar na sucessão e preparar jovens para suceder. Eu não tenho que fazer isso lá no final, quando alguém, que é o que a maioria dos pastores fazem. Mas isso não deu clareza somente a uma sucessão, mas deu clareza para a minha vida também. E para o momento em que eu estou. Sim. Né? Ou seja, aquele momento inicial em que eu estou ali envolvido no operacional da igreja e tal, é aquele momento em que você vai caminhando, agora eu não tenho que estar tanto no operacional, eu tenho que agora partir para pastorear pessoas que pastoreiam. E aí você vai percebendo que naturalmente o fluxo vai sendo esse. Até o momento em que você vai caminhar para ir para os bastidores, deixar a obra, né, seguir e passar o bastão. Eu diria que
diria que assim, seria bom preparar esse plano de carreira. Se a denominação não prepare, você adere a um plano de carreira, porque a denominação já tem um plano, você preparar esse plano desde o início, ou seja, o plano de carreira que inclui a sucessão. Muitas vezes a gente é encostado na parede para preparar quando a sucessão começa a ficar já à vista, quando você já começa a ver a necessidade. E aí você começa a revisar toda a sua carreira. Uma coisa que pode ajudar, eu preparei alguns anos atrás para conselheiros cristãos uma estrutura de previsão. Considerando o sistema métrico decimal, para nós, toda vez que você faz um ano com bolinha, né, 10, 20, 30, sim, 40 anos, sim. Isso tem uma significância muito grande para nós. O meu plano, né? Eu fiz há 10, 20, eu fiz exatamente assim. Isso tem uma significância muito grande. Então, eu coloquei mais ou menos como o que cada pessoa deveria alcançar até o final de cada década. Então, sim, no final da primeira década, você precisa entender quem são os outros, porque crianças não conseguem individualizar os outros de si mesmo, reconhecer que os outros têm sua vontade, ele acha que todo mundo tem que estar à disposição dele. Então, uma criança que aos 10 anos não conseguiu perceber que os outros são os outros, que eles têm horários, agendas, interesses diferentes, essa criança não amadureceu o suficiente para entrar na próxima década. Então é muito importante. E a geração Z é fraquíssima nisso. A geração alfa é pior ainda em termos de entender que as outras pessoas têm seus interesses, que o mundo não gira ao seu redor. Ao final dos 20 anos, você tem que ter discernido quem é você, qual é a sua missão de vida. Então, quando você chega aos 20 anos de idade, você ainda não sabe quem você é, o que você vai fazer da sua vida, qual é a sua orientação, a sua direção, você realmente não amadureceu o suficiente para a próxima década. Dos 20 aos 30, dos 21 aos 30, você precisa se preparar para o que você vai fazer no resto da vida. É a época de concluir a faculdade, fazer pós-graduação, tentar 2, 3, 4 empregos diferentes, se situar. Mas se você vai chegando perto dos 30 anos, você ainda não sabe o que você vai fazer da sua vida. É aquele adolescente de 30 anos dentro Exatamente. De casa. E tem, alguns são piores ainda. Aí vai se dedicar a vendas, porque parece ser a única profissão. E meu respeito pelos vendedores, eu dirigi grandes equipes de vendas, eu amo a área de vendas, mas muita gente opta por vendas porque não exige você ter uma carreira clara, né? Então, é uma infelicidade a pessoa chegar, passar dos 30 anos, sem ter clareza do que ela vai fazer. Então, 40 anos é para você, até os 40 anos, dos 30 aos 40 é para você atingir sucesso. É para você se tornar exímio naquilo que você se propôs a fazer e produzir resultado. Mas você já está falando como um pastor que conseguiu um resultado amplo, né? Eu também formei aos 30 e poucos anos, iniciei a AME. Quando eu fiz 40 anos, a AME já era uma missão de expressão internacional. Então, esse sucesso até os 40 anos, ele é muito importante. Dos 40 aos 50, treinar novos líderes, treinar uma nova geração de líderes para ficar no seu lugar. Né? Dos 60 anos, até os 60 anos, 50, 60, supervisionar esses líderes, ser ali deixar eles assumirem, você vai orientá-los, supervisioná-los. Sim. E depois, então, até os 70 anos, vai servir de referência, né? É a hora de dar o seu testemunho, contar suas histórias, ser aquela referência inspirativa para outras pessoas, porque teve uma vida que se completou, ou seja, que foi satisfatória. Você não está tentando ser adolescente de novo, como muitos homens de 40 anos, arregaça as manguinhas, vai para a academia, tentando resgatar aquilo que ele não conseguiu viver, a famosa crise dos 40. Então, um plano de carreira, se ele não existe, existe esse plano natural das coisas que você deveria alcançar
que você deveria estar fazendo em cada momento da sua carreira. Então, do ponto de vista das inseguranças do líder, eu diria que ter um plano de carreira bem definido, bem claro, é muito importante. E do ponto de vista da congregação, eu diria que é a questão cultural. A gente fala muito de cultura no meio empresarial, fala pouco de cultura no meio da igreja. A igreja, obviamente, não tem uma cultura empresarial, e as igrejas que estão tendo uma cultura empresarial estão pecando, estão entrando num caminho muito complicado. Mas nós precisamos de ter uma cultura bíblica, uma cultura santa dentro da igreja. E, basicamente, é rejeitar uma cultura consumista, onde a igreja é um pronto-socorro, é uma escola, é um hospital, é uma clínica psicológica, dependendo do segmento, indo das igrejas mais conservadoras para as igrejas mais neopentecostais. As igrejas são apresentadas sempre como um lugar de consumo. Isso. As igrejas neopentecostais, mais modernas, são casas de show, onde o culto é pensado como locais um evento. Parecidos com um shopping, aí você tem uma loja disso, uma loja daquilo, uma cafeteria, As igrejas do movimento neopentecostal mais ligado à prosperidade, principalmente as da classe C e D, são igrejas que se apresentam como hospital, como pronto-socorro, algumas literalmente, né? O pronto-socorro de Deus, é capaz de você achar alguma igreja desse modelo. São igrejas que exploram uma cultura consumista, que está relacionada com toda essa doutrinação humanista, onde o ser humano é o centro de todas as coisas, o bem-estar dele é a grande missão de qualquer instituição, é fazer com que o ser humano se sinta ou tenha o seu bem-estar. Então, mudar essa cultura para uma cultura trabalhadora, que a igreja já teve no Brasil e que ela precisa resgatar. O crente vai para a igreja como local de trabalho, onde vai lá para dar o esforço dele, dar o trabalho dele e produzir resultados. É preciso, nós vimos trabalhando já aí desde o início da AME com o conceito de frutificar, calcado principalmente em João 15. Se você não der fruto, você vai ser cortado e lançado fora. Você tem que dar fruto, não há uma opção para o cristão se ele não der resultado, der fruto. Estabelecer essa cultura vai fazer com que o crente esteja pronto para ser treinado para a liderança. Você vai dizer, me ensina, então eu quero dar fruto, porque ele tem a cultura de produtividade e agora ele quer aprender como é que ele vai produzir resultados. Então, treiná-lo para dar frutos vai ser. E eu tenho experimentado isso. Nossas escolas de liderança, a gente vem trabalhando forte essa cultura e pegar um adolescente que nem acredita que ele pode liderar alguma coisa, ensiná-lo a liderar e a produzir resultados tem sido muito compensador, tem sido maravilhoso. Ficaria aqui a manhã inteira conversando sobre isso. Acho que, de fato, as igrejas precisam despertar para isso, formar seus líderes, os pastores precisam arregaçar as mangas, compreender essa perenidade da missão e que a igreja tem que ir para além do líder. A igreja ela tem que existir realmente para servir ao seu Senhor, né? Os pastores são apenas aqueles maestros que estão ali conduzindo, né, para que os dons e talentos se manifestem. E aí eu queria que o senhor finalizasse, então, com uma palavra de incentivo aos pastores a respeito dessa visão de formação de líderes nas suas igrejas. Aí o senhor pode falar para aquela câmera ali. Eu estou escrevendo, Lázaro, um livro sobre discipulado bíblico. É uma exposição, versículo por versículo, do texto da perícope de Mateus 28, 16 a 20. E antes eu quero dizer que nós estamos querendo falar disso que você chamou de perenidade da igreja, e um dos grandes problemas é que todos os termos que você usa podem ser contrários ao plano pessoal de pastores quando se confronta com essa insegurança muitas vezes. Mas eu quero concluir meus pensamentos voltando para o final dessa perícope, onde o Senhor Jesus diz, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos.
Não vou me deter muito em dizer que esse com é aí a preposição meta do grego, que indica uma proximidade transformadora. Eu estarei transformando vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, essa visão de um Deus que é presente todos os dias, que está presente, um Cristo que está presente nas nossas atividades diárias, mas manter uma perspectiva não limitada ao dia a dia, mas uma perspectiva até o fim dos tempos, ou seja, uma visão que vai além da minha vida. Eu preciso, para ser um ministro do Evangelho, para ser um discipulador de pessoas, eu preciso trabalhar com uma perspectiva eternal, com uma perspectiva eterna, eu preciso olhar para toda a eternidade. Então, o meu trabalho no dia a dia, em que Cristo está presente, precisa refletir esse até o fim dos séculos, essa eternidade, essa perenidade da igreja. Se eu não refletir isso, eu não estou cumprindo o meu mandato, eu não estou cumprindo a minha vida. Então, nós somos muito bons na perspectiva cotidiana, o dia a dia. A gente está sempre interessado no dia a dia, mas muitas vezes falta para a gente a perspectiva eternal. Então, nós precisamos conquistar essa perspectiva eternal. O materialismo que nos cerca está nos concentrando muito no dia a dia. Nós estamos muito preocupados com os boletos, com as contas, com as compras e pouco preocupados com a eternidade. Então, quero convidar cada colega, cada pastor, cada líder, quero convidar cada cristão a viver a sua vida cristã com os olhos na eternidade. Tudo que nós fazemos hoje precisa ter reflexos eternais. Que Deus possa abençoar vocês. Pastor José Bernardo, obrigado pelo podcast, pelo conteúdo riquíssimo que a gente pode gerar aqui. Louvo a Deus pela sua vida. Amém. Obrigado. Você que nos acompanhou aí pelo podcast da Consciência Cristã, não esqueça de curtir, de compartilhar, não deixa de enviar esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas com esse conteúdo aqui. Então, Deus abençoe sua vida e fica aí ligado para o próximo podcast da Consciência Cristã. Este vídeo que você acabou de assistir foi gravado na Consciência Cristã 2025, um evento que ocorre todos os anos aqui em Campina Grande e que reúne centenas de pessoas para ouvir uma exposição fiel e profunda das Escrituras Sagradas. Para conhecer mais, acesse cc.org.br.